Agradecer o meu amigo Alan Silva, a S-Designer, o cara que tá fazendo as artes pra gente, né? Toda hora que eu aciono ele, ele tá de prontidão. Obrigado, viu, parceiro? Agradecer os outros patrocinadores também, né? Que nos sustentam, nossos voluntários. Um abraço para todo mundo. Um abraço para todas as empresas que estão do nosso lado, né, gente? O que seria de nós sem vocês? Agradecer os nossos alunos, que são o maior motivo da existência dessa ONG, né? Fabiano Caldeira, me ajuda aí, viu, Fabiano? Zico Bélgica, bem-vindo, Zico, obrigado, tá? Sempre presente. Dato Martins, me ajuda aí, gente. Caderninho na mão, que como se diz, essa live, né? Ela é nossa. Ela não é do Bruno, ela não é do Meninos do Morro, ela é de um todo, né? Vamos. Felipe chegou já. Tudo bem, Yane? Yane tá na área, hein? De Minas. Conhece muito. Boa noite, Sá. Fala, meu amigo, tudo bem, cara? Boa noite, como é que tá Tudo aí? bem? Tudo tranquilo, cara? Tudo certo? Então tá bom, aí. Como é que tá São Paulo aí? É Santos ou São Paulo? Cara, na verdade eu moro na Praia Grande, né? Uma cidade vizinha a Santos. Mas tá tudo parado, né, velho? Tudo fechado, pessoal saindo um pouco nas ruas, todo mundo dentro de casa aí procurando contribuir, né? Que acabe logo essa quarentena. Tá triste, mas vamos pedir a Deus para entrar no meio, né, Felipe? Que é Ele que pode contornar isso pra gente o mais rápido possível, né? Ah, mas com certeza, né, cara? Já estão um tempão, né? Mais de um mês aí parados, né? Fazendo essa quarentena. E eu acho que é a hora agora de passar, né, cara? Porque a gente precisa trabalhar também, né? Não adianta ficar só em casa, precisamos trabalhar, precisamos voltar ativo aí. É isso aí. Ô Felipe, obrigado por você ter aceito o nosso convite, tá? É um prazer te receber aqui. Você sempre atencioso com a gente também, né? Nosso projeto aqui te agradece muito e vamos tentar aproveitar ao máximo essa hora com você para poder aprender muito, né? Pô, estou à disposição, meu velho. Estou à disposição aí, que vocês precisarem de ajuda aí, que eu puder contribuir, se eu puder ajudar, estamos às ordens. Tem um videozinho seu guardado lá no nosso site, lá de muito tempo atrás, que você mandou, e aquilo ali, meu filho. Na hora que você vai sentar numa mesa de visita, né, para apresentar para um patrocinador, para mostrar a seriedade do projeto, valoriza muito. Então é só deixar gratidão mesmo, só Pô, agradecer. obrigado, obrigado. Estamos às ordens, meu amigo. Precisando, estamos aí. É isso aí. Então, Felipe, tem uma pergunta aqui que veio na nossa página. Uma menina pediu para te perguntar, chama Mariana. Mariana Mendes, podemos ensinar um sistema 4.0? Não, desculpa, Felipe, a dela é essa aqui, ó, eu queria ir na dela primeiro. Nas Índias, o que você deixaria com a maior. Como você. Ah, tá. Como você treina as opções de ataque do sistema 4.0? Boa pergunta. Cara, assim, primeiro o sistema 4.0, e a gente faz isso com criança, tem que ficar claro que não é um sistema de adulto, né? É um sistema adaptado para criança, é um 4.0 para criança. Então é totalmente diferente do 4.0 que o Marquinhos Xavier faz, que o PC faz, que o Bier faz. É totalmente adaptado para a idade, né? Então as crianças ali de 8, 9, 10 anos fazem esse posicionamento do 4-0. E o 4-0, cara, é só o posicionamento. É só o posicionamento. Porque depois que o goleiro solta essa bola no chão, o jogo fica muito livre, né? Eu chamo de um jogo livre, criativo e organizado. Né? Então a gente deixa as crianças livres, deixa elas com toda a liberdade para poderem criar, só que de uma forma organizada. Elas precisam saber para onde que vai correr. Mas esse local para onde ela vai correr, que é o que a Mariana está perguntando, né, as opções de ataque, na verdade, quais as opções que a criança vai dar para quem tem a bola?
né? Então, o que a gente treina primeiro ali das crianças são os conceitos individuais dela. Então, ela saber aparecer entre linhas, ela saber aparecer no vazio, ela saber aparecer de corredor, ela ir para um drible, né, para um enfrentamento, ela ter uma boa relação com a bola para poder fazer uma linha de passe. Então, o primeiro objetivo, Bruno, é não robotizar, cara. A gente não robotizar essas crianças, deixar elas bem livres, né, para elas poderem criar em cima, né, e aí o ataque vai surgindo. Não tem uma coisa, não tem como eu responder ela e falar assim, quais as opções de ataque que tem? Cara, eu posso ter uma opção de pivô, posso ter uma opção de vazio, posso ter uma opção de drible, posso ter uma opção de fuga, posso ter uma opção de repente de recomeçar o jogo. Então fica muito a critério da criança tomar essa decisão do que ela vai fazer, né? Então eu aposto muito nisso, de não engessar a criança e deixar ela sempre livre para poder resolver o que ela quer dentro de quadra, né? Tem algumas pessoas que comentam, Felipe, eu não sei se já chegaram até você para falar sobre, parece que foi até com a Mariana mesmo que eu conversei uma vez, eu já ouvi outras pessoas falando, alguns comparam, eu queria saber de você se existe diferença, alguns falam que o sistema 4.0 que você aplica é um e que o cabeça aplica é outro, tem alguma diferença ou é a mesma coisa? Só para clarear. Cara, tem uma diferença sim. Claro que os conceitos são os mesmos, a ideia é a mesma, mas o cabeça ele posiciona os jogadores deles de uma forma diferente, né? Ele chama lá do pé de recomeço, né? Ele põe um menino para trás, né? Que eu não coloco. Eu coloco esse menino já na linha de 4 ali para frente, né? Uma linha reta, né? Uma linha de 4. Por que eu não coloco, cara, esse pé de recomeço? Porque seria um jogador já marcado. É um jogador que a gente já sabe, ele já está ali. Ele já está ali. Então todo mundo já sabe que ele está ali, né, no pé de recomeço. Eu prefiro os 4 na frente da área e depois que o goleiro joga, um dos 4 vira pé de recomeço, né? Então, assim, não sei quem vai ser. Não sei qual atleta que vai virar pé de recomeço. Se eu não sei, imagina o adversário, né? Então isso fica mais difícil para o adversário saber o que nós vamos criar naquele momento, né? Então eu prefiro que o cabeça chama de pé de recomeço, eu chamo de ajuste, né? Eu prefiro que o ajuste aconteça conforme o jogo está rolando, né? Conforme o goleiro solta essa bola no chão. Quando o goleiro solta a bola no chão, e aí os meninos vão decidir ali naquele momento quem vai ser o pé de recomeço, e não da forma que o cabeça faz de já colocar o menino ali atrás. Que essa ideia dele também é muito boa, porque quando o menino já está para trás, ele já cria os triângulos de ataque um pouco mais rápido, né? Então, no meu caso, o nosso triângulo de ataque, né, aquele jogo de apoio, de tabela, não é que ele acaba demorando, mas ele acaba sendo um triângulo mais movimentado, assim, os meninos começam a movimentar para receber essa bola. Mas os dois 4.0 têm as suas qualidades, cara. Que nem eu já peguei essa ideia do cabeça e ele põe um pé de recomeço. E aí eu peguei e criei, assim, tive uma ideia de botar 2 pés de recomeço. Então eu coloco 2 meninos para trás, né? 2 ajustes para trás e os 2 abertos na linha lateral, que também cai no mesmo sentido, né? A bola entra para trás e depois alguém entra de apoio para acontecer os triângulos. Então, as ideias são muito parecidas, mas cada um tem a sua particularidade, o seu posicionamento, né? Entendi. Então, na realidade, existe uma diferença de conceitos, mas não existe uma diferença estrutural, não de conceito, né, Sá? Isso aí. Os conceitos são os mesmos. Os conceitos são sempre os mesmos. Agora, a estrutura do posicionamento acaba mudando um pouquinho. Mas depois que depois que o goleiro solta a bola, ele vira tudo igual. Entendi. Tem até eles falam muito que não é qualquer equipe adulta que você pode implementar esse sistema, que depende muito do perfil dos atletas, né? Você monta o sistema de acordo com o perfil da sua equipe. Claro que você trabalha com alto rendimento, você deve ter um filtro maior aí, eu acredito, para receber seus atletas, mas também não podemos deixar de falar que você também é uma referência, né, Felipe, para muitas pessoas que estão nos seus projetos
lá na base. Muitas pessoas se inspiram no que você faz e por aí vai. Qual o conselho que você daria para quem quer se espelhar no seu trabalho, mas porém não tem tantos recursos de captação de alunos e a gente tem um grupo mais, digamos que uniforme, não sei se seria essa palavra, um grupo mais heterogêneo para poder tentar jogar no 4-0. Você acha que tem como ou é mais difícil? Tem que ter um grupo realmente ali com algumas qualidades? Não, cara, eu acredito que dá para fazer. Dá para fazer sim, com qualquer nível. É aquilo que a gente estava conversando. Eu acho que o primeiro ponto é a gente trabalhar a criança ali, né, os conceitos individuais dela, né? Então ela está bem desenvolvida nisso, saber onde ela vai aparecer, saber para onde correr, saber onde procurar espaço, saber onde procurar uma bola de fuga, né? Quem vai entrar de ajuste, ter uma boa posse de bola, né? Então eu acho que isso é o primeiro ponto. Depois que elas estiverem bem desenvolvidas nessa fase dos conceitos individuais, aí começa a entrar essa tática coletiva, né, do posicionamento ali da linha de quatro. Então, claro que quando eu tive a ideia de botar as crianças, as iniciantes ali, para se posicionar nesse ataque de linha de quatro, a ideia surgiu para que elas estejam perto uma da outra, né? Então, tu posiciona uma linha de quatro, elas ficam tudo pertinho uma da outra. Então, a probabilidade deles errarem passe é muito pequena, né? Então, quando a gente pega, como você falou, pega uma equipe de escolinha, aonde o nível não é tão alto, então você precisa facilitar a vida dessa criança. E quando tu aproxima eles, ele já não erra muito passe, né? Então, porque, geralmente, a dificuldade da criança não é nem muitas vezes técnica, né? A questão do passe. Porque ele acertar o passe, ele até acerta. Muitas vezes a dificuldade da criança é tática, né? Ela não sabe para onde vai correr, ela não sabe o que faz com a bola, ela não sabe o que faz sem a bola, né? Então, muitas das dificuldades da criança é essa, tática, né? Então, eu acredito que, independente do nível, dá para a gente fazer. Agora, a gente precisa dar uma conceituada primeiro nesses termos, nesses conceitos individuais, né? Precisa dar uma desenvolvida nos conceitos individuais para que dê certo. E eu acho que às vezes é muito o grande erro que muitos treinadores têm. Eles apostam muito, primeiro, no modelo de jogo, no sistema ali, né? Na tática coletiva, e esquece de treinar a tática individual. E aí a tática coletiva não funciona para nada. Por quê? As crianças não sabem o que vai fazer com a bola, o que vai fazer sem a bola. Né? Então, é melhor, eu prefiro treinar primeiro a tática individual para depois ir para a coletiva. Isso facilita muito, né? Então, nas escolinhas, Entendi. eu acho que a cabeça do treinador poderia ser essa. Primeiro a tática individual para depois passar para a tática coletiva. Eu vou até citar um exemplo aqui. Eu sou professor de um time feminino, né? E tem 1 ano e meio mais ou menos que eu estou estudando, saca? E eu aprendi, eu fui nos cursos, né? A gente volta dos cursos querendo fazer o nosso projeto, igual tudo que você vê lá, você quer fazer aqui. Aí eu voltei, eu vou fazer o 4-0, vou fazer o 4-0 no feminino. Me desanimaram, me desanimaram. Mas se eu tivesse conversado com você, então, hoje, eu teria tentado. Eu não tentei porque eu achei que era difícil. Falei, eu não vou tentar. Ouvindo você falar assim, dá pra gente encaixar as peças que dá pra fazer no futebol feminino também. Você concorda, Dá, sabe? não, com certeza, com certeza. Dá para fazer com qualquer idade, com qualquer gênero, a gente consegue fazer. Claro que precisa ter paciência, não é uma coisa que vai dar certo logo de início, né? Então a gente precisa ir trabalhando, criando atividades para que vai desenvolvendo esse 4-0, criando atividades para que as peças dentro de quadra se conectem, né? Então, quem toca para quem anda para frente, quem é que anda para trás, quem vai ser o pé de recomeço, o volante, o ajuste, que é tudo a mesma coisa, que é um grande problema, né, Bruno, que nós temos no futsal, que cada um chama, os termos são diferentes, né, dependendo de cada região, então cada um chama de um jeito, mas na verdade quer dizer a mesma coisa. Né? Então, acho que é ter paciência. Eu acredito muito nesse modelo do 4-0. Vem dando muito certo para mim isso ao longo dos anos aí. A gente vem tendo bons resultados, tanto de títulos, como também de formação de atletas, porque o 4-0, a criança toca mais na bola e ela está mais de frente para o jogo. Então, ela está enfrentando mais, ela está driblando mais, porque hoje em dia, Bruno, a criança está driblando muito pouco.
A gente está estimulando um pouco a criança ao drible. Então, o 4-0 te proporciona que tu fique de frente com o adversário o tempo inteiro. Então, você vai enfrentar o adversário o tempo inteiro. Então, a gente vem, ao longo do tempo, aí conseguindo desenvolver muitos desses aspectos, né? Entendi. Deixa eu abrir um pouquinho para as pessoas que estão nos prestigiando. O Júlio Ponto Oliveira, 22. Como que o Felipe entende goleiros que jogam com os pés, auxiliando os jogadores de linha? Obrigado, Júlio. Cara, adoro, Júlio. Adoro o goleiro participando do jogo. Gosto muito porque o que acontece é uma tendência, né? Ainda já está surgindo não, já está aí, né? O futebol e o futsal hoje em dia, os goleiros estão o tempo inteiro usando os pés, né? Se a gente parar para pensar no futsal, o melhor goleiro do mundo, que é o Iguita, trabalha com o pé. O nosso goleiro da seleção brasileira é o Guita, que também trabalha com o pé. O melhor goleiro da Liga Nacional é o Johnny, que trabalha com o pé. Então, essa questão do menino, da gente estimular desde a base a criança a trabalhar com os pés é espetacular. Né? E haja vista que a gente, hoje, o futsal de iniciação, né, professor, é um contribuidor para o futebol. Né? Então, hoje, o futsal, e não tem jeito isso, eu acho que o futsal até os 13, 14 anos é contribuir para o futebol. Né? Então, é a nossa parcela de contribuição também. Estimular os goleiros, né, a participarem do jogo com os pés. Porque hoje no futebol está o tempo inteiro, né? O tempo inteiro os goleiros estão tocando na bola, né? Estão utilizando os pés. O tempo inteiro, agora a regra nova do futebol, né? Também, que pode receber a bola dentro da área, né? Então o goleiro já toca ali o zagueiro dentro da área e já vira uma opção de passe também. Entendeu? Então acho que a gente precisa incluir o goleiro, e eu sempre falo isso, a gente precisa incluir o goleiro dentro das nossas atividades. Então não adianta o goleiro ficar só fazendo defesa, fazendo treinamento de goleiro. A gente precisa colocar o goleiro dentro dos nossos treinamentos. Então, sempre que a bola... Eu gosto muito de utilizar essa estratégia. De sempre que a bola sair, eu já estou repondo uma bola para o goleiro utilizar com os pés. E assim vai indo, né, cara? Então, é passar confiança e coragem, né? O goleiro precisa disso. Né? Se ele fosse bom, ele jogava na linha, né? Então, ele não é tão bom com os pés. Então, vai da gente estimular o goleiro com os pés e passar coragem e confiança para ele. Um goleiro com coragem e confiança vai ajudar muito no nosso sistema de jogo. Na sua fala, Felipe, eu vou pegar até uma lição para nós, né? Nós, que eu falo, todos nós, da base, das escolinhas, aqui na nossa realidade, a gente vê muito poucos incentivos para os goleiros. A gente meio que deixa, eu me incluo nesse cesto, a gente deixa os goleiros e as goleiras muito isolados, né? Porque a gente ainda tem um pouquinho da cultura que goleiro está lá só para defender. E você faz muito exercício para os jogadores de linha e esquece dos goleiros. Então, o que você fala só reforça que eu acredito que a gente deve trabalhar mais isso. Mas eu queria te pedir uma dica baseado nisso que você falou. Tem alguma dinâmica, alguma orientação que você dá para nós, para os projetos, como interter os goleiros nas atividades? Cara, você falou bem, você tocou num ponto legal. Não são todas as equipes, né, todas as escolinhas que têm o treinador de goleiro. Né? Sim. Isso é muito complicado porque quando tu não tem a figura do treinador de goleiro, ninguém quer ser goleiro. E eu te falo isso porque eu tenho uma escolinha aqui em Santos, né, o BFT, e a primeira coisa, quando a gente inaugurou a escolinha e foi montada a comissão técnica, a primeira coisa que a gente colocou foi o treinador de goleiro. Porque é um problema recorrente nas escolinhas, né? Porque todo mundo reclama, eu vou disputar o campeonato, mas eu não tenho goleiro. Claro que tu não vai ter goleiro, porque tu não estimula o goleiro, né? Tu vê que a criança, todo mundo, quando tu vai fazer uma atividade de finalização, a maioria dos meninos quer ser goleiro, né, na finalização. Eles querem defender. Então, eu acho que é estimular, né? Então, muitas vezes, quando a gente criar atividades de finalização, tipo, botar a regra, quem chutou, depois vira goleiro. Né? Então, então eu chuto, eu finalizo, mas daqui a pouco eu vou ser goleiro também. Então, pode ser que nessa rotatividade que tu vai fazendo na turma toda, pode ser que tu descubra um goleiro, pode ser que alguém comece a gostar de ser goleiro. Né? Então, eu acho que é estimular isso.
né? E aí eu uso, quando a gente tem já o goleiro ali inserido no treino, eu uso muito a estratégia, cara, dessa que eu te falei, que eu chamo de reposição dinâmica, né? Então, qualquer atividade que eu faço, eu gosto de ficar com bolas embaixo do braço. Então, o treino tá rolando, eu tô com a bola ali, a bola saiu, eu já tô repondo uma bola no jogo. Eu já pego e já não tem cobrança de lateral, não tem cobrança de escanteio. A bola saiu, tá valendo a bola que tá na minha mão. Então eu solto para algum atleta ou muitas vezes eu solto pro goleiro. Então a gente já vai ali estimulando o goleiro com os pés. E aí já estimula aquele menino também, né? Às vezes tem aquela. E a gente tem muito esse problema, né? A gente fala, vai ali no gol para mim, então, na aula, né? Aí a criança pega e fala assim, mas meu pai não deixa eu ser goleiro. Né? Muitos meninos falam isso. Mas se a gente pegar e falar assim, não, tudo bem, vai um pouquinho ali no gol que eu vou ficar repondo a bola para você. Então você vai ficar no gol, mas também tu vai trabalhar com o pé. Pô, isso aí é muito legal, né? Tu pode perceber, nas aulas acontece muito isso. A criança pega e fala assim, tio, eu vou pro gol, mas eu posso ser goleiro linha? Opa, pode ser também. Entendeu? Então é a gente estimular, a gente dar moral pro goleiro, né? Falando a linguagem. Entendi. É isso aí, show de bola. Aqui no, na nossa associação de esportes, a gente tem um divisor de águas antes da gente começar a frequentar os cursos, né? E um pós. O antes, nós não olhávamos para os goleiros. O pós, a gente até criou um horário aqui para goleiros, específico para goleiros. Porém, hoje, nós não estamos conseguindo executar porque está faltando um profissional, Felipe. A gente entende aqui que, por mais que tenham muitas pessoas querendo, a gente tem que pegar uma pessoa com um pouquinho de qualificação, porque a gente entende que goleiro é um caso à parte. Tem que ter um pouquinho de. Não é só pôr duas bolas e deixar rolar ali, que senão, em vez de a gente ajudar, a gente vai piorar o goleiro, né? Eu acredito muito nisso. A gente não pode deixar o goleiro isolado, cara. A gente tem que incluir o goleiro nas nossas atividades. Só assim a gente vai estimular o goleiro, a gente vai melhorar ele, né? E ele vai começar, é o que eu falei, vai ter coragem e vai ter confiança. Né? Então a gente não pode só isolar o goleiro. Né? Cria atividades também para o goleiro, porque muitas vezes hoje o goleiro é um quinto defensor, o goleiro ele é um líbero, né? Um marcador, o goleiro faz cobertura, o goleiro trabalha passe, o goleiro liga contra-ataque com as mãos ou com os pés. E se a gente não treinar isso, não criar atividades para treinar isso, ele não vai fazer. Que nem minha relação, quando eu estava no Santos e agora no Corinthians, minha relação com os treinadores de goleiro dos dois lugares é muito próxima. É muito próximo, eu estou muito perto do treinador de goleiro. A gente sempre está criando atividades para estimular esses conceitos de goleiro. Por que a gente até falou isso no começo, né, professor? Por que a gente só vai desenvolver conceito individual nos meninos de linha? Né? Por que é só os de linha que tem que saber ter uma posse de bola, saber aparecer, saber aonde vai dar a opção? Por que a gente não pode criar o conceito individual pro goleiro também? E quais são os conceitos individuais do goleiro? Cobertura, ligar contra-ataque, dar uma opção de passe, comunicação, o goleiro precisa falar, orientar, ajustar ali a defesa, né? Enfim. Então, acho que a gente precisa dar uma atenção legal pro goleiro, não pode deixar ele de lado, não. Beleza. O Rogério falou, Felipe Sai, diferenciado demais, muito fã. Souza Oscar, futebol é muito eclético. Uma formação, várias possibilidades. O Rafael colocou assim, o que você acha dos rondos no futsal a partir dos 9 anos? Se concorda, acha que deve se limitar a quantidade de passes? Cara, eu gosto muito, eu utilizo muito. Nos meus treinos eu faço muitas atividades com rondos, né? Posse de bola, bobinho, enfim. Eu utilizo muito essas atividades. Depende muito do treino. Tem treino que eu limito os passes, tem treino que é 2 toques, tem treino que é 1 toque, mas a maioria das vezes eu deixo livre porque a gente precisa também estimular um pouco mais a condução, né? A criança driblar, a criança enfrentar. Depois dessa moda do Guardiola, né, de posse de bola, do Barcelona que ele fez ali, que ele montou, todo mundo quis copiar o Guardiola, todo mundo quis fazer posse de bola. Só que aí todo mundo fica dando 2 toques, 2 toques, 2 toques, 2 toques, só que aí o menino não consegue atacar, ele não consegue fazer gol, ele não sai do lugar. Né? Então é um problema, é o que eu falo para eles. Vai ganhando quadra, vai ganhando espaço, né? Então a gente precisa
também estimular a condução. Então, muitas vezes tem a regrinha também, ó, é obrigado a dar 3 toques. Porque aí o menino domina, carrega um pouco e depois toca. Né? Então, é legal a gente brincar com as regras. Claro que vai depender muito da turma e, desculpa, e do objetivo de treino. Né? Se o meu objetivo do treino é ganhar quadra, se é posse de bola, se é criar superioridade, se é enfrentamento. Então, dentro do objetivo do meu treino, eu crio a minha regra. Entendi. Tem um assunto assim, Felipe, o que você pensa? Como que a gente faz para. Qual conselho que você dá, né, para a gente, para todos que passam por isso? Eu acredito que grande parte dos professores passam por isso, entre aspas, para fazer os leões de treino, principalmente na iniciação, virarem leões de jogo. Acontece muito. Os meninos comem a bola nos seus treinos, jogam demais, encantam, mas na hora que você vai para um torneio, para um campeonato, some a molecada, Felipe. Como é que a gente pode fazer sem ser psicólogo para poder ajudar isso? Para ajudar o desempenho deles nos campeonatos, nas competições? Cara, vou te falar que isso é recorrente, acontece sempre, não tem jeito, não tem jeito. Eu sempre cito um exemplo, e eu falo isso para os meninos também, esse exemplo, que é igual à escola, é igual na escola. Se a professora der uma prova surpresa e tu não se preparou, tu vai ficar nervoso e tu não vai acertar nada. Agora, se ela der uma prova surpresa e tu já vinha se preparando antes, tu vai bem nessa prova, né? E a mesma coisa com a criança. A preparação dela é no treino, né? Então, quando ela se prepara bem, se ela treina bem, ela está bem preparada, vai chegar no jogo, ela vai estar confiante e vai conseguir jogar, né? Então, muitas vezes o nervosismo no dia do jogo é porque ela não se preparou bem. E aí entra no caso do leão de treino. O leão de treino, muitas vezes ele arrebenta no treino, ele faz muito, só que muitas vezes ele não sabe nem o que ele está fazendo. E aí o que acontece? Quando ele chega no jogo e o adversário marca ele de uma forma diferente, ou a equipe dele está jogando diferente e não se preparou para isso, ele vai ter uma dificuldade e não vai bem. Então, acho que vai muito do treinador e dos pais também, passar confiança para esses atletas, né? Então, o treinador, muitas vezes, a gente é do lado de fora, né? E é um problema, né? Nós, às vezes, a gente tem que se segurar ali do lado de fora, porque a gente quer jogar junto com o time, e aí o menino erra, a gente põe a mão na cabeça, e bate palma, e bate o braço e tal. E isso, quando a criança olha para você e vê você com essa reação, é um fator negativo para ele. Você está reprovando uma ação que ele fez, né? Então, quando tu reprova essa ação da criança, a confiança dele vai lá para baixo, né? E muitas vezes tem que ser ao contrário. A criança errou e ela vai olhar para você. Na hora que ela olhar para o treinador, tu passar um positivo, tu bater palma, valeu, tu incentivar. E a mesma coisa os pais, porque a criança olha muito para o pai na arquibancada, né? Então, quando a criança olhar para o pai também dá esse incentivo. Que aí ele vai tendo confiança. Ele erra, mas ele está com coragem, ele está com confiança e ele vai buscando ali desenvolver cada vez mais. Entendi. Resumindo assim, um pouquinho, né, pelo que você está falando, seria fazer o seu treino o mais próximo do jogo possível, né, Felipe? Com certeza. Tentar criar um ambiente dentro do treino, né? Com certeza, cara. A gente precisa treinar o que a gente joga. Não adianta a gente ir para um treino e dar um treino que a gente não joga, né? Então, que a gente não vai jogar. Acontece muito isso. E muito treinador reclama, né, professor? Eu tenho pouco tempo de treino. Eu só treino 2 vezes 1 hora por dia. Mas, pô, será que você está dando treino certo? Né? Aí chega no dia do jogo, a criança não vai bem. Mas também eu treinei pouco. Não. Você precisa otimizar o seu treino. Você precisa treinar o que você vai jogar. Então, muitas vezes, o conteúdo do treino que o professor seleciona, ele não atinge o que o time pede, né? O teu modelo de jogo, o que o jogo pediu no final de semana, que geralmente são jogos, né? Entendi. Vamos lá. O Léo Futsal só fera nessa live. Olímpico Futsal, boa noite. Rafael Macedo. Faz muita automatização para desenvolver o 4.0, Felipe? Não, zero. A única automatização, vamos dizer assim, é o posicionamento. Então, o posicionamento é aquele, é robotizado, é engessado. Então, aquele é aquele posicionamento inicial.
Depois que o goleiro bota a bola no chão, é livre. E outra, eu não treino sem marcação. Nenhuma atividade minha tem treino sem marcação. Porque eu acho que para a criança isso é horrível. A criança odeia fazer atividade sem marcação. Né? Então a gente não pode dar um treino para ela que não vai ser desafiador. Ah, mas pô, é só para mostrar o movimento. Cara, beleza. Põe um para marcar então. Põe dois para marcar. Agora, sem ninguém para marcar, a gente acaba enganando a criança, né? Então, eu parto do princípio que o nosso treino precisa ser prazeroso. Então, o prazer da criança é driblar alguém, dar um passe para alguém. Então, a gente precisa ter sempre oposição. Então, eu não automatizo o treino, eu não faço treino para treinar gesto. Eu deixo sempre bem livre e a criança vai descobrindo, conforme o tempo, ela vai descobrindo para onde ela vai correr, para onde ela vai se posicionar, sem a gente contar o segredo para ela. Pegando a carona no automatização, Felipe, só rapidinho aqui, ainda existe, salvo bolas paradas, né? Tem muita gente que usa automatização ainda, assim, você que está no alto rendimento ou está acabando com isso? Você acha que vai acabar? Como é que você pensa sobre isso? Cara, eu vou te falar assim, eu tô vendo muito o treino de categorias maiores, né? Porque agora no Corinthians eu acompanho ali o adulto, sub-20, sub-18, sub-16. E nessas categorias tem sim. Então eu acabo entendendo que nessas categorias maiores é válido. É válido a automatização ali do sub-16, 17 para cima. Né? Agora, nas menores, eu acho que é chato, né? Eu acho que é um treino chato para a criança fazer. Eu acho que, assim, é difícil de falar se isso vem acontecendo, porque eu venho acompanhando um pouco outras equipes treinando. Mas eu digo pelo Corinthians, que é o local que eu trabalho hoje, isso não acontece. Isso não acontece. Não tem uma automatização de movimento, não. Lá, a metodologia do Corinthians é sempre a criança tomar a decisão do que ela vai fazer, sem a gente contar o segredo para ela. Entendi. Rodrigo Manu Oficial. Felipe, você usa muito o 3-1? E o Gabriel colocou força ou habilidade? Gabriel Lucas. Eu utilizo muito o 3-1, sim. O que acontece é assim, eu gosto do posicionamento da linha de 4, né? Então os meninos posicionam ali na linha de 4, mas depois que o goleiro solta a bola no chão e tem o primeiro passe, essa linha de 4 ela já é desmanchada. Né? Então essa linha de 4 já vira uma linha de 3 e um pivô. Essa linha de 4 já pode virar um 2-2. Essa linha de 4 já vira um 1-2-1 ou um 1-3. Né? Então, assim, é só o primeiro movimento. É só o primeiro posicionamento. 4. Depois que tem o primeiro passe, as coisas se misturam. Então, já tem linha de 3, já tem 2-2, já tem drible, já tem individual, enfim, já tem um monte de situações. Então, eu gosto muito desse 3-1 e gosto também muito do jogo de pivô. Eu gosto de trabalhar bastante o pivô, principalmente na hora que começa a desmanchar a linha de 4 e fica um cara lá na referência. Então a gente vai começar a buscar esse cara lá. As minhas bolas paradas também, né, as jogadas ali, tudo, tem o pivô lá como opção. Então, muito isso. E a outra pergunta de habilidade ou força, cara, eu acho que assim, a gente que trabalha com iniciação, a gente precisa formar o atleta. Então, muitas vezes, quando a gente precisa dar resultado imediato, a gente vai optar pela força. A gente vai optar pelo aquele jogador mais alto, mais forte, mais rápido, né? Mas isso não vai desenvolver, de repente, essa equipe não vai desenvolver, não vai formar ninguém. Né? Então, por isso que eu sou muito a favor, assim, independente se é um cara forte, se é um cara habilidoso, se é um cara rápido, eu acho que a gente precisa formar atleta. Eu acho que a gente precisa contribuir na formação, né? Porque, na verdade, a gente está ali, nós somos um facilitador nessa formação. Então, eu acho que a gente precisa contribuir nisso. Então, se o menino é forte, se o menino é habilidoso, se o menino é rápido, se ele é alto, não tem problema. Mas vamos estimular ele a desenvolver os conteúdos que o jogo de futsal pede.
Entendi. Fabiano Caldeira perguntando, tem peneirada na sua equipe, Felipe? E quando, se tiver? Cara, geralmente é no início do ano, a gente sempre faz as avaliações, janeiro, final de janeiro, início de fevereiro, sempre tem as avaliações ali, as peneiras, né? E, claro, durante o ano, depende muito do que eu precisar. Então, assim, estou precisando de um ala canhoto. Aonde tem um ala canhoto, né? Opa. Onde vamos fazer uma avaliação para ver, para a gente buscar um ala canhoto, enfim. Mas é bem difícil, porque os elencos eles são montados já desde o início do ano, então é bem difícil acontecer avaliações durante o ano. Mas no início do ano a gente sempre faz sim. Aí, Felipe, essa peneirada, a gente já pode até pegar esse gancho seu para poder dar um conselho para quem quer, né? Eu acho que quanto mais a gente puder aproveitar essa hora, melhor. Por mais que o menino tenha talento, por mais que o menino tenha dom, se chegar dois talentosos, por exemplo, que você está precisando, igual do lado esquerdo que você falou, aí chega dois meninos que são muito bons, porém, um teve um trabalho melhor na base, teve desde o chupetinho até a idade que ele chegar para você, ele veio com um professor que estava trabalhando os conceitos, né, os princípios do futsal. Eu não sei se é as habilidades individuais que você falou aí. Qual que tem mais possibilidade de passar? É o que está mais preparado ou o que está menos preparado? Pesa isso na hora de se avaliar? Cara, com certeza, porque assim, eu trabalho no Clube Corinthians e aparece muito menino ali. Então, muitas vezes, quando tem dois meninos iguais, assim, com o mesmo, a gente acaba indo para outros aspectos. Então, o que a gente começa a avaliar? Qual a experiência competitiva dele, né? Então, se ele já está federado, se ele já disputou algum outro torneio, enfim. E uma outra questão é a questão do. A internet não está aguentando essa quarentena, não, viu? Parou de ouvir? Espera aí. Ouvindo? Espera aí, gente. Felipe vai voltar. Deixa ele voltar. Aguenta a mão aí. Essa internet não está suportando esse tanto de gente parada dentro de casa. Deixa eu mandar um convite para ele. Felipe. Futsal. Calma aí, galerinha, que ele tá voltando. Segura aí, Fabiano. Boa, Rafael. Opa, foi aí. Deu uma caída aqui. Então, Bruno, mesmo agora que da experiência competitiva, das avaliações. Então, o que acontece? Quando os meninos são iguais, o primeiro ponto é assim, saber se ele já foi federado em algum lugar, né? Então a experiência competitiva que ele tem, o que ele já jogou, enfim. E muitas vezes o local onde ele jogou. Né? Então, eu gosto de perguntar onde que tu jogou, em qual clube. Porque dependendo do clube onde ele jogou, dependendo do trabalho que ele fez, isso conta muito. Né? Então, por exemplo, se é um menino que jogou contigo, né, eu já vou pegar e vou falar, opa, lá eles falam que do Morro faz um trabalho legal. Então, esse menino aqui tem um bom potencial para desenvolver. Então, sabe, vai muito pela questão também do local que jogou e do treinador também. Porque às vezes o menino teve um treinador, esse treinador só manda o moleque da futebol para frente, ele não trabalha nada na criança e tal, e aí já, de repente já vai ser um menino que a gente sabe que vai ter uma dificuldade. Pode ser que ele desenvolva, mas vai demorar um pouquinho mais. Então, por isso que esse histórico de treinamento também conta para a gente.
Olha se eu vou exagerar um pouquinho, Felipe. Fica até de dica, né? Conselho para todo mundo. Às vezes o menino está um pouquinho acima individualmente, mas o outro é mais completo. E aí? Qual as possibilidades? Segue o mesmo raciocínio? Eu acho assim, eu gosto particularmente, nós treinadores gostamos de jogador bom. Bom, ele vai passar. A gente vai ter que dar um jeito. Mas assim, tentando responder a tua pergunta, eu acredito muito no menino um pouco mais completo, porque ele se encaixaria um pouco mais no que eu penso. Mas, menino mais desenvolvido, mais habilidoso, também geralmente a gente pode criar situações para que ele se encaixe para pensar. Não é decisão fácil, tá? Por isso que nós estamos aqui como treinadores, né? E a gente precisa minimizar o máximo esses erros. E a gente começa a selecionar. Às vezes a gente dispensa uma criança que ela poderia ter tido muito mais, né? Ou ela vai para outro lugar, e digo isso, deu dispensar um menino, e vai para outro lugar, arrebenta, desenvolveu demais, e aí a gente chama ele a voltar. Porque naquele momento ele estava mal, mas ele precisa jogar, a criança precisa jogar para poder. Né? Então, muitas vezes, a gente está liberando as crianças da equipe, não é porque a gente não gosta dela, não é porque ela é mal, é porque a gente quer que ele jogue mais. E ele não vem jogando muito nas nossas equipes. Então, assim, respondendo a tua pergunta, é difícil de responder, porque eu gosto muito de jogadores que tenham um bom 1-1, né? Que são habilidosos, que vai para o drible, mas eu também gosto muito de jogador inteligente, jogador que entende do jogo, que sabe para onde correr, que sabe para onde posicionar. Então, eu ficaria completo. Entendi. Tá me ouvindo, Felipe? O Vina Xavier colocou assim: acho horrível nas categorias menores, goleiro quebrando na outra área. Tem que fazer jogada de linhas, tem que fazer jogador de linha se virar, só assim para aprender. Eu acho que isso aí é um crime pro futsal de início. O goleiro precisa colocar essa bola no chão, cara, parar de dar o chutão de. Entendi. Ô Felipe, para os treinadores iniciantes, né? Quem tá. Você tem algum livro, alguma boa leitura que você indica para quem está querendo começar, para quem já começou, para quem está buscando? Um livro, sei lá. Tem muita coisa no YouTube, mas eu acho que se começar por aqui, congelou de novo. Calma aí, gente. Fabiano, eu sei que tá pesando isso aqui, hein? Só pode. A minha não caiu, não. Vamos lá, Felipe Sá. Felipe. O do Felipe tá cortando. Tô achando que é a internet dele. Pablo Pietro, Samuca Matos, boa noite. Ele tá voltando, calma aí. Ô Felipe. Oi. Agora eu tô ouvindo. Cara, tá ruim aqui. Melhorou. O problema Agora eu tô. O problema é a minha internet. Quer dizer, na verdade, o problema é o meu celular, cara. Né? Tá com a bateria, e aí quando eu coloco para carregar, ele fica muito quente, aí ele começa a travar. Entendi. Mas aí, assim, complementando, né? Eu já vou até dar uma dica na minha própria pergunta. Tem vários bons cursos, mas eu estou falando especificamente de livro. Uma dica que eu deixo para todo mundo hoje que eu conheço é a Escola Internacional de Futsal do Cabeça. Você começa lá
lá na base vai subir nos módulos, para quem está começando. Mas e com a leitura de livro? Você tem algum que você indica? Cara, tem um livro que eu gosto muito, eu não vou lembrar o nome dele, mas tem um... Travou. Cortou. Pessoal, vamos tentar mais uma vez aqui. Se não der, a gente encerra. Gatonete. Fala, Fiuza. Gilmar Bieco, sou da Academia Futsal de Londrina. Fizemos um jogão em Camboriú. Na minha opinião, a sua coragem dos seus meninos fizeram a diferença. Você acha que ter muitos atletas no banco é bom? Boa pergunta, viu, Gilmar? Não sei se eu vou conseguir voltar com o Felipe aqui por causa da internet, cara. O celular dele tá com problema lá, mas tá bom. Pra gente aproveitar bastante aqui, né? Ô Luquinha, te respondendo aqui, você está perguntando as avaliações no geral são feitas no final do ano. Pelo que eu entendi, ele falou no começo do ano. Me corrija aí, Fabiano. Você gravou isso aí? A Escola da Bola é um excelente livro. Marquinhos Silva. Deixa eu chamar ele mais uma vez, gente. Se não der, a gente encerra, porque ficar nesse cai sol toda hora também não é muito bom, não, né? Mas isso acontece, viu? Internet, celular, tudo faz parte do roteiro. Deixa eu mandar um convite para ele. Bacana. Vamos lá, Felipe. Cara, se cair, não tem problema não. Faz parte, Felipe. Isso faz parte do roteiro. Eu até troquei de celular aqui. Vamos ver se vai. Então, cara, respondendo a tua pergunta dos livros, eu gosto, claro que tem os livros do Wilton Carlos Santana, todos os livros dele são muito bons, né? Então, os livros do Wilton. Os do Marquinhos Xavier eu gosto muito também. Só que tem um, cara, que vira e mexe, eu tô abrindo ele para dar uma olhada. Que é como se fosse um livro de cabeceira de cama ali, toda hora a gente tá dando uma olhada. Eu não vou lembrar o nome dele, cara, mas é um preto, é um livro de capa preta, posso até te passar o nome depois. Ele é do... Você me manda a foto dele depois, que eu vou postar na página do projeto, para quem quiser ver. O autor é o Edgar Balzano. Ele cara, é um livro muito legal porque ele fala de todos os sistemas, ele fala de todos os sistemas de ataque, todos os sistemas de defesa, de uma forma simples e eficiente, e tem atividades como ilustração. Então, esse livro do Edgar Balzano, eu gosto muito. Não é Edgar Balzano, Otávio Balzano. Otávio Balzano. Então, é muito legal. Eu gosto muito desse livro. É um livro de capa preta. Muito legal. Tá. Tem uma pessoa que perguntou aqui, você tem pretensão, estava até nas minhas perguntas também, você tem pretensão, Felipe, de chegar no adulto algum dia, ou tá nos seus planos, ou tipo assim, se for, foi, mas não é meu plano para no médio e longo prazo, não. Como é que tá isso na sua cabeça? Então, professor, assim, um dos motivos de eu trocar o Santos pelo Corinthians foi esse. Não de ser treinador do adulto, mas de acompanhar o adulto, de estar mais próximo, sabe? De aprender um pouco mais, de entender um pouco mais ali o adulto, sub-20, sub-18. Então, um dos motivos de eu trocar o Santos pelo Corinthians foi esse. De estar próximo da comissão, de entender qual os modelos de jogo que o pessoal joga, e estar sempre se aperfeiçoando, né? Tá sempre buscando conhecimento. Então, é uma coisa que, assim, hoje eu penso muito em trabalhar com a base, mas, assim, a gente precisa estar preparado, né, cara? Então, se de repente aparecer uma oportunidade e eu achar que eu devo ir, cara, eu preciso estar preparado. Então, a preparação já começa desde agora, né? Não adianta a gente esperar acontecer para querer começar a se preparar, né? Então, foi um dos motivos dessa minha troca de clube, foi esse, estar mais próximo do adulto e acompanhar um pouco mais como funcionam as coisas. Entendi. Deixa eu ler duas indicações aqui. Chegou uma indicação do Marquinhos Silva Fute, A Escola da Bola é um excelente livro. Boa, Marquinhos.
E o Souza Oscar colocou assim: eu indico muito bom. O nome é Quero que o meu time jogue como o Barça de Guardiola. Pergunta para o Felipe Sá se ele conhece. Cara, eu não li esse livro inteiro, mas eu cheguei a ler um resumo dele e achei muito legal. É um livro que os livros, todos os livros, na verdade, todos os livros do Guardiola são muito bons, porque ele te dá uma ideia de você pensar. Esses dias, cara, eu estava vendo, na verdade, um filme. Tava vendo um filme do Guardiola. Se eu não me engano, é Tic Tac, alguma coisa assim. Eu achei, não sei se é da Netflix, eu acho que não, mas eu achei esse filme na internet, né? Na verdade eu tenho um aparelho aqui em casa que libera um monte de filme e ele acabou me mostrando esse filme. Se eu não me engano é Tic Tac o nome do filme. É muito legal, porque ele conta a história toda do Barcelona, dos jogadores e a forma que o Guardiola implantou o modelo de jogo dele. Gostei muito também desse filme aí. Entendi. Tem um bocado de pergunta aqui, Felipe. Nós temos 10 minutos. Tem uma que eu não posso deixar de fazer. Não posso deixar de fazer, então eu vou ter que cortar algumas. Infelizmente, eu não vou conseguir fazer todas, mas essa é muito importante para a gente que está na iniciação. Para os projetos. Eu acredito que até. Eu estava conversando com o José Mar do Praia Clube e com outros também que a gente tem feito várias lives. É um projeto, eu acho que é nacional, não é um problema, né? Qual o conselho que você deixa, Felipe? Para esse relacionamento tão conturbado, mas tão importante entre professores e pais, alunos e pais. O que você diga? Qual que é a sua dica para poder tentar amenizar esse relacionamento que vindo do Rio, eu voltei com outra cabeça, mas te ouvir é sempre bom, né, Felipe? Cara, assim, eu acho que o relacionamento precisa ser saudável, né? A gente não pode toda hora também querer colocar a culpa nos pais, o pai mete a pressão e tal, essas coisas. Eu acho que a gente precisa ter um relacionamento saudável e o pai ser um aliado nosso como treinador. Porque tu imagina para a criança como deve ser legal na cabeça dela que o pai dela gosta do treinador e o treinador também gosta do pai dela, né? Isso na cabeça da criança vai soar de uma forma muito boa, né? Então a criança vai acabar desenvolvendo melhor, vai ter mais confiança, porque o pai dela tem confiança no treinador. O problema é quando o pai começa a falar mal do treinador na frente da criança, porque aí começa a ter um conflito de ideias, né? Então aí a criança não sabe quem ela vai escutar, né? Então esse é o grande problema. Eu sou muito a favor assim, cara. A gente precisa ser o mais direto e reto possível com o pai. A gente não pode deixar a bola quicando, a gente não pode enrolar. A gente tem que pegar e falar a verdade, porque assim, nós estamos tratando de crianças, né, professor? Então, assim, se eu começar a mentir para o pai ou para a criança, cara, isso é muito ruim, tu mentir para uma criança, né? E a gente está lidando com um sonho, né? Então, tu lida com o sonho de criança e, cara, tu tem que ser o mais real possível, né? Então, eu acho que uma boa conversa no começo do ano, fazer reuniões com os pais e expor todo o projeto, até nessa reunião colocar a forma de jogo, a forma que a equipe vai jogar, porque o que acontece? Toda vez que o pai entende a forma que tu vai jogar, ele compra a tua ideia, né? Então ele não vai ficar falando mal disso. E assim, tudo que é acertado numa reunião, ela tem que ser cumprida. Se não for cumprido, aí, cara, a gente precisa afastar esse pai, a gente precisa dar uma punição um pouco mais severa. Mas eu sou muito a favor disso, cara. E aí, se precisar, reuniões pontuais, chamar o pai e conversar. Eu fazia muito isso no Santos, era a cada 3 meses, eu fazia uma reunião individual com cada pai. Então, claro, a gente perdia ali uns 2, 3 dias, mas a gente fazia reunião de 15 a 20 minutos com cada pai. Então, a gente estava sempre conversando com os pais e passando ali, dando um feedback de como está o filho dele, né? Então, acho que também é uma coisa legal, a gente pegar o exemplo da escola, né, a escola do menino, e trazer para dentro das nossas equipes. Show de bola. É isso aí. Gilmar Bieco, sou da Academia de Futsal de Londrina. Fizemos um jogão em Camboriú. Na minha opinião, a sua coragem e dos seus meninos fizeram a diferença. Acho que pelo que ele está falando, a gente enfrentou lá, né, Felipe? Foi. Você acha. Um jogão, Hein? um jogão.
A equipe dele é muito boa, a equipe muito forte, fizemos bons jogos, o trabalho dos caras lá é show de bola, referência. Aí ele colocou assim: você acha que ter muitos atletas no banco é bom ou ruim? Cara, difícil de falar, mas eu acho que assim, eu acho que a gente tem que tentar colocar ao máximo as crianças para jogar. Eu gosto de trabalhar com no máximo 12 de linha e 3 goleiros, porque a gente consegue rodar todo mundo, consegue botar os meninos para jogar. Então, quanto mais a gente conseguir fazer substituições, né, botar a criança para jogar, melhor. Né? Então, acho que não é fácil, cara. Eu sei que é uma tarefa difícil botar todo mundo para jogar, mas eu acho que é uma das nossas funções ali, contribuir nessa formação do menino. Então ele precisa jogar. Entendi. Vou falando o tempo só para a gente controlar aqui, tá, Felipe? Para a gente não parar no meio da pergunta. Como ensinaram o S. Rian? Como ensinar uma criança novo estilo de jogo? Percebi que meu filho aprendeu a jogar no 2-2, mas não consegue jogar em outro sistema. Cara, eu acho que vai muito da estratégia de treino do treinador, né, cara? Então, o treinador criar, se ele, o menino que nem ele falou, o exemplo, tá jogando no 2-2, mas esse treinador que joga no 3-1, ele vai ter que criar uma estratégia para ensinar um 3-1 para essa criança, né? Claro que não vai ser fácil, porque esse menino já vem na cabeça só o 2-2. Mas, num processo a médio prazo, eu acho que isso dá para ser feito e não é difícil, não. Entendi. Eu indico, não, esse aqui eu já falei do Guardiola, esse é do Augustin Peralta e o Kennedy colocou, é literatura brasileira, não sei te responder, Kennedy, não entendi, acredito que Não, sim, né, Felipe? geralmente a do Guardiola é de fora, né? Essa que eu falei do Otávio Balzano é brasileira. Então é isso, Felipe. Para encerrar, a gente tem 4 minutos nas idas e vindas sua Brasil afora, que você roda muito, cara. Parabéns pelo seu trabalho. Você é um cara assim de uma competência incrível, né? E eu já tive o prazer de ir em 2 cursos seu e cada vez que a gente vai, a gente aprende mais. Brasil afora, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. O que é que você tem aprendido muito assim da nossa modalidade, da iniciação? Tem alguma coisa que te marcou, Felipe? Que te marca? Você vê assim, cara, ó, cara, que legal. O que é que você fala Cara, aí? eu acho que uma das melhores coisas no futsal, para mim, é isso, cara. Essas oportunidades que o futsal me dá de viajar e conhecer novas culturas, novas formas de jogar. É muito legal conhecer novos treinadores. Eu gosto muito, porque você acaba criando novas ideias. Teve muitos cursos que eu fui e em bate-papo que a gente tem ali com os treinadores, o cara acaba te dando uma ideia que tu nunca imaginou. Né? Então é muito legal isso, esse intercâmbio de compartilhar conhecimento. Eu gosto muito disso, por isso que até gosto de fazer as lives aí. O pessoal me enche o saco, fica, pô, tá fazendo live pra caramba, né? Mas pra mim é muito legal eu estar na live porque tu vai aprendendo, tu vai ensinando, e quando tu ensina, tu aprende, né? Então, pra mim isso é muito bom, essa troca de ideia, né? E assim, cara, sabe uma coisa que mais me chama a atenção são as culturas. São as culturas e entender o local que o cara trabalha. Tem cara que faz trabalho espetacular com uma bola e não tem muitas vezes nem cone. Né? E tem locais que tem um monte de materiais e também faz bons trabalhos. Né? Então isso vai muito do treinador. O treinador é o facilitador para a criança. Né? O treinador é que Entendi. estimula ela a estar desenvolvendo. Então eu acredito muito nisso. Em nome de todos do nosso projeto, eu te agradeço, viu, Felipe? Eu sempre gosto de falar que por detrás desse escudo aqui, desse rosto, eu que lidero o projeto hoje, mas tem um batalhão de gente por detrás, 25 voluntários, mais de 30 empresas, 220 alunos que nos ajudam, que fazem parte da razão da nossa existência, né, Felipe? Várias pessoas como você que nos apoiam. Fica o nosso agradecimento. Eu te dou a palavra. Tem 1 minuto se você quiser fazer alguma consideração. Cara, eu que agradeço o convite, velho. Parabéns pelo teu trabalho. Eu tenho acompanhado ali no Instagram o trabalho de vocês aí, do Meninos do Morro. Espetacular. Eu acho que a gente precisa de mais pessoas assim como você. Né? Então eu acredito muito nesses trabalhos de ajudar a criança ali a sair da rua, a estar participando, a estar desenvolvendo esporte, a estar mostrando para elas
situações de jogo, eu acredito muito nisso. Então vocês estão de parabéns, agradecer a todos que estão na live, aí se eu de repente ficou faltando responder alguma pergunta, só me mandar aí no direct, aí no Instagram, que eu respondo com o maior prazer. Isso aí, Filipão. Obrigado, viu? Deus abençoe. Um abraço. Tamo junto. Valeu! Até mais. Tchau.